Ok. Ok, então boa noite, pessoal. Vamos iniciar hoje com o quadro teórico. Eu trouxe alguns elementos que precisam constar no quadro, e um exemplo, eu trouxe o meu exemplo mesmo, do projeto que eu submeti para o doutorado, trouxe aqui bem direto para vocês, e eu vou já compartilhar aqui. Já aparecendo aí? Tá, né? Tá aparecendo. Tá. Então, vamos continuar. Hoje a gente termina os elementos textuais. Nós já vimos a introdução, justificativos, objetivos. Hoje nós vamos ver o quadro teórico e a metodologia. O quadro teórico, ele também faz parte, um dos elementos essenciais e importantes para estar dentro do projeto de pesquisa. Vamos dizer assim que ele é a parte da metade de um projeto. Então, nesse item, você vai mostrar, tanto para a banca, quanto para uma avaliação que você for fazer, que você estiver concorrendo, tudo que tiver de contemporâneo, de mais atual, com relação à temática que você está pesquisando, e também fazendo uma ligação e um equilíbrio com a literatura clássica. É interessante, como eu já tinha falado em outros vídeos, fazer essa mensuração desse equilíbrio. Não trazer somente os teóricos clássicos, mas fazer um equilíbrio mesmo entre o clássico e o contemporâneo. Porque o clássico sempre dá bases para a gente, porque os teóricos e os estudiosos que iniciaram em cada campo de pesquisa, é interessante trazer eles, porque eles também trazem conceitos que é muito importante e que vai ser discutido também no quadro teórico, e também trazer os contemporâneos, que também já vão trazer a temática que você está pesquisando, mas de uma forma mais atual e com elementos e com experiências e vivências atuais. Então, é interessante trazer esses dois elementos. Então, vou mostrar aqui para vocês o quadro teórico. Ele deve conter uma revisão bibliográfica que permita situar, teoricamente, o problema abordado. Então, quando você for montar o seu quadro teórico, você deve ter, principalmente, o seu problema e os objetivos que você não deve esquecer para você montar essa revisão bibliográfica, para estar dentro do quadro teórico. Nessa revisão bibliográfica, você vai fazer uma pesquisa inicial nas bases de dados, hoje mais conhecidas, você pode, tanto da universidade onde você está tentando uma vaga, por exemplo, pegar as bases de dados que existem no site da UFAM ou da UEA, um exemplo daqui de Manaus. Ou você pode pegar as bases de dados nacionais, como a do periódico CAPES, Cielo ou Google Acadêmico. Então, você vai jogar palavras-chave, mas com relação à sua temática, para fazer esse primeiro levantamento de como está, na atualidade, a sua pesquisa, como outros pesquisadores estão desenvolvendo a temática que você está fazendo, até para você verificar que você pode até encontrar o mesmo problema. Claro que, com certeza, vai ter o mesmo problema, mas em situações, contextos e locais diferentes. E é interessante você conhecer como esse pesquisador desenvolveu a pesquisa. Por exemplo, você encontra o mesmo problema lá no Nordeste, numa escola lá no Nordeste que você encontrou numa base de dados dessa. Você vai ver como esse pesquisador desenvolveu a pesquisa, como ele conduziu a metodologia, como ele construiu o quadro teórico, quais foram os autores que ele utilizou, que também já é referências para você utilizar e fazer um parâmetro com relação ao que está acontecendo no Brasil.
e, consequentemente, até no mundo. Você pode fazer isso também. Tem bases de dados internacionais. Você pode trazer até para enriquecer o seu quadro teórico, mas só lembrando para você ter alguma estratégia de quantas laudas você vai fazer esse quadro teórico. Porque, por exemplo, nesse edital da UFAM, ele coloca de 10 a 15 laudas que o projeto deve ter. Então, é interessante você fazer uma estratégia para cada item do projeto de pesquisa, quantas laudas você vai se debruçar. Vamos dizer, para o quadro teórico eu vou deixar 6 laudas, para a metodologia eu vou deixar 4. É interessante realmente, porque quando a gente faz essa pesquisa bibliográfica, vem muitas pesquisas, e aí você vai realmente precisar fazer você vai precisar afunilar qual que você vai usar no seu projeto. É interessante realizar uma revisão das pesquisas de discussões feitas por outros autores sobre a temática que será abordada em seu trabalho. Isso é interessante, que, por exemplo, fica até uma estratégia também, que a gente verifica muito, que às vezes as pessoas deixam para fazer um projeto de pesquisa em cima quando o edital está aberto. Então, você vai fazer essa revisão bibliográfica não muito, assim, com tempo hábil, se você já tivesse feito antes do edital estar aberto. Eu quero dizer que você não vai ter mais tanto tempo, caso você tivesse feito antes do edital. É interessante também fazer um resgate do que há de mais relevante e atual na área que se deseja pesquisar. Através do referencial teórico, você pode verificar o estado do problema sobre os aspectos teóricos de pesquisas que já foram desenvolvidas. Então, como eu falei, você pode encontrar pesquisas, tanto, por exemplo, aqui nas bases de dados de Manaus, como no TED da UFAM, da UEA, tanto nacional quanto internacional, e verificar como foi desenvolvido o problema, com a mesma temática que você pode estar pesquisando. E pode também citar no seu quadro teórico. Aprofundar ou detalhar o problema de pesquisa. Quando você faz essa revisão, você vai verificar os trabalhos que já foram feitos, e aí você também pode fazer essa ligação com o seu próprio problema de pesquisa. E você vai aprofundar para mostrar para a banca que você tem esse conhecimento. Apresentar também as mais recentes descobertas da área, mesmo que, por exemplo, possa parecer que seja um outro problema que você esteja dizendo no seu quadro teórico, mas você pode mostrar, assim, de forma bem rápida, quais são as lacunas que existem com a sua temática, de acordo com a revisão que você está fazendo. Em vez de você só mostrar o seu, você pode dizer que existem outras, mas que a sua proposta é outra. Esclarecer pontos importantes que serão abordados no decorrer da pesquisa. Você vai trazendo nesse quadro teórico, junto com esses trabalhos, os pontos que você vai abordar, que você vai esclarecer de acordo com o desenvolvimento da pesquisa. E com certeza você vai fazer ligação com os objetivos também, os objetivos específicos em geral. Esclarecer o autor e o problema, o autor e o problema que será analisado. Você pode citar novamente, quando você estiver colocando no seu quadro teórico, todos os teóricos e as pesquisas, que eles dão base para você, que você vai verificar com relação ao problema que você está propondo para a pesquisa, que aqueles teóricos, eles vão te dar base para o problema que você está trazendo no seu projeto. Aí eu acrescentei também para você trazer os trabalhos contemporâneos, os clássicos referentes à sua temática, e isso dá consistência com a literatura existente. Quais os teóricos o seu possível orientador utiliza? Aí, nesse caso, realmente você vai precisar também entrar no currículo Lattes ou verificar nessas bases de dados quais os artigos, os trabalhos de tese, dissertações que o seu possível orientador já fez, e lá você vai saber quais são os teóricos que ele mais utiliza, e mesmo aqueles teóricos contraditórios ao que ele também utiliza. Porque nesse processo ele pode trazer tanto os teóricos que está de acordo com a pesquisa, quanto os contraditórios também para fazer essa contraposição com relação à pesquisa.
E é interessante também você saber quais ele mais utiliza. Nessa pesquisa, você vai entender também e trazer a definição de conceitos, quais os conceitos que você vai trabalhar no seu quadro teórico. E nisso você vai fazer a pesquisa com relação aos teóricos referentes à sua temática e verificar quais aqueles conceitos que são mais trabalhados. Por exemplo, você vai trabalhar com cultura, como é que é a cultura na perspectiva de tal autor? Como é, por exemplo, o ensino profissional na perspectiva de outro autor? E, por exemplo, para ter cuidado, que um autor ele pode ser a favor de uma questão e o outro não. E aí você realmente vai precisar ter esse conhecimento. Trago também uma citação de um livro que eu gosto bastante de trabalhar, que eu até falei para vocês, que é o de pesquisa da área da história, que ele coloca bem assim, deve ser dito que não é preciso criar uma teoria nova a cada pesquisa. Longe disso, o pesquisador pode explorar os recursos teóricos já existentes e combiná-los de modo a estudar uma situação, um caso ou um campo que ainda não tinha sido abordado. Então, como eu falei para vocês, vocês podem encontrar o mesmo problema e a mesma temática em vários outros lugares, tanto aqui em Manaus quanto em outros lugares do Brasil e do mundo. Mas a forma como você vai desenvolver é isso que vai lhe diferenciar. E, por exemplo, às vezes tem temática que utiliza os mesmos teóricos, mas por mais que utilizem os mesmos teóricos, principalmente os clássicos, por exemplo, na minha área da história, normalmente a gente utiliza os mesmos teóricos, até porque o campo ele é novo, mas o que vai diferenciar é o local de pesquisa, o espaço, a data. Então, como ele diz aqui, você não vai criar uma teoria nova, é provável que muitas pessoas já estejam pesquisando a mesma temática que você, mas o que vai diferenciar é você e o seu local de pesquisa e como você vai desenvolver na metodologia, que a Fernanda vai falar depois, a sua temática. Trouxe também uma outra. Conforme se vê, não há um único modelo ou uma receita que funcione para todas as ocasiões. É importante que o pesquisador adquira a personalidade e a firmeza intelectual requeridas para encontrar o padrão de lógica que mais se adapte ao seu tema e à especificidade da sua pesquisa. Então, não acho que a sua pesquisa ela não tenha, vamos dizer assim, ela não tenha valor. Por exemplo, já é uma pesquisa que muita gente já está trabalhando com essa temática. Como vocês podem ver na área da pesquisa, da ciência, da academia, não existe realmente uma receita. Até porque, como nesse edital que a gente está vendo, ele coloca uma estrutura, mas a forma como vocês vão colocar essa estrutura vai de cada pesquisador. Lógico que vai seguir lá toda a forma como eles estão colocando, mas a forma como você vai trazer e a sua personalidade já é com você mesmo. Então, eu trago aqui também essa imagem. Alguma questão sobre essas questões que eu estou falando? Tudo ok? Não, nenhuma questão. Tá bom. Então, vou continuar e depois, se alguém tiver alguma questão, aí no final. Então, trago aqui essa imagem, que eu também acho interessante, que é o quadro teórico. Então, a gente tem 6 itens aqui, que é de José Barros também, que é pesquisa na área da história, mas também dá para a gente aplicar aqui. Elementos para o quadro teórico. Ele coloca o primeiro elemento como uma revisão bibliográfica, se não tiver sido feita em um item à parte, nem na introdução. Esse aqui ele joga mais para outras pesquisas, mas no nosso caso do edital, é solicitado que tenha no quadro teórico essa revisão bibliográfica. No número 2, ele coloca o campo histórico, mas é assim, é o campo de estudo no qual se insere a sua pesquisa. Ele dá exemplos, história econômica, história pública, mas é a sua temática. Você vai trazer o que a sua temática tem de bibliografia, de estudos que já foram feitos e que estão sendo feitos.
No número 3, diálogos interdisciplinares. Não é obrigado, mas você pode trazer os campos com os quais o seu trabalho dialoga, sem ser com o campo da educação. Então, você pode trazer com a sociologia, com a própria história, com a economia, fazer essa ligação, esse diálogo interdisciplinar. Posicionamento teórico e perspectivas e horizontes teóricos. Adesão à linha ou correntes teóricas, se for o caso. Então, você vai trazer no seu quadro teórico esses posicionamentos teóricos que vai lhe dar base para desenvolver a pesquisa. E esses posicionamentos estão de acordo com os teóricos que você vai trazer. Isso também está amarrado ao seu método e à sua metodologia. É interessante saber quais teóricos também utilizam um determinado método e uma determinada metodologia, porque o professor, o avaliador da banca, que é o professor, ele conhece aquele método, ele conhece aquele teórico que você vai trazer no seu projeto, ele sabe direitinho, porque ele já tem experiência, qual é o melhor método e qual é a melhor metodologia para desenvolver a pesquisa. Então, nesse processo todo que você estiver fazendo a revisão bibliográfica e você estiver verificando os teóricos para aquela sua temática, é interessante ter esse cuidado para não confundir alguns teóricos e alguns posicionamentos com relação ao método e à metodologia. E no 6, categorias e conceitos, que é estabelecendo definições, conceitos e categorias essenciais para a pesquisa, ao mesmo tempo em que dialogando com autores que serão apropriados ou rejeitados. Então, você vai trazer, como eu já tinha falado, alguns conceitos, você vai fazer ligação com qual teórico trabalha com um determinado conceito, que também vai lhe dar bases para o desenvolvimento da sua pesquisa. E quando ele coloca aqui os autores que serão apropriados e os rejeitados, você pode também ter um posicionamento teórico, dizer que apesar daquele determinado teórico fale sobre a sua temática, mas você não vai usar ele por causa disso, disso e aquilo, aí você vai descrever. E às vezes pode ter um determinado teórico que ele seja bastante utilizado na temática, mas que, por exemplo, seu possível orientador não utiliza. Ou ele pode até perguntar, por que você não trouxe esse teórico? Já que ele já trabalha com essa temática, aí você vai precisar realmente ter um conhecimento mais sobre todos os teóricos que trabalham no campo da sua pesquisa. E eu trouxe aqui um exemplo prático para vocês, como eu falei do meu projeto, que eu submeti para o doutorado. A minha pesquisa, como é na área de história, eu estou pesquisando sobre as mulheres no ensino técnico profissional. Então, eu fiz 3 itens para o meu quadro teórico. O primeiro começa com o percurso educacional da mulher no Brasil. Eu faço um parâmetro bem mais direto e objetivo de como estava o percurso educacional da mulher. Faço um levantamento histórico, desde o final do século XIX até o início do século XX. Aí eu venho trazendo um pouquinho, algumas referências. Aí o segundo item, as modificações educacionais do ensino técnico na escola técnica. Então, aqui eu aliei as modificações educacionais do ensino técnico da escola técnica, que hoje é o IFAM. Então, também trouxe um pouco das reformas que aconteceram no ensino educacional, que implicaram no ensino técnico e, consequentemente, foi para a escola técnica. Faço também, trago algumas leis, cadê aqui, ó? A LDB de 71, falo de algumas reformas, e o último item é a inserção profissional da mulher na Zona Franca de Manaus. Então, eu trago como estava o Brasil na década de 70, com relação à questão profissional da mulher, e também falo um pouquinho sobre a instauração da Zona Franca de Manaus. Cito alguns autores também que falam sobre a pesquisa, e de modo bem objetivo foi isso. Vocês podem ver que foram 3 itens, eu coloquei assim,
alguns teóricos contemporâneos e alguns clássicos também, mas nessa parte eu me debrucei mais com relação na metodologia, e eu fiz essa divisão com relação ao que o edital estava pedindo. E aí, esse é o exemplo que eu mostro para vocês, assim, bem objetivo, bem claro, sem muitos rodeios. Trouxe aqui a questão também, algumas autoras mulheres, para embasar meu quadro teórico. E esse é o exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Deixa eu colocar aqui para cima. E é isso. Alguma questão sobre o quadro teórico? Alguma dúvida? Eu queria perguntar assim, Vanessa, que tu comentou sobre a gente procurar os autores, né? Procurar na base de dados. Aí, no caso, eu vou fazer esse levantamento, né? E aí, no caso, eu vou só mostrar, olha, são esses os autores que estão falando sobre essa mesma temática. Só vou apresentar, ou eu vou ter que apresentar e utilizar eles no meu quadro teórico. Aí falar sobre, por exemplo, falar sobre cada um. A primeira pesquisa que eu encontrei, tananã, tananã, e explicando. Essa é a minha dúvida. Você pode fazer das duas formas. Dizer que você fez um levantamento bibliográfico da sua temática e encontrou uma quantidade de pesquisas e que a sua pesquisa vai, vamos Seguir dizer, essa como é mesma para linha de raciocínio. isso, pode seguir a mesma linha de raciocínio. A outra questão também com relação a autores, por exemplo, você tem os pesquisadores, outras pesquisas, e tem também aqueles teóricos. Então, por exemplo, você vai trazer livros, normalmente são os livros dos clássicos, e alguns livros dos pesquisadores, quer dizer, teóricos contemporâneos, e aí você vai escolher no máximo entre 3 ou 4 para trabalhar. Mas assim, verificando também com relação ao que o seu possível orientador trabalha. Se ele utiliza 2, você pode usar os mesmos 2 que ele utiliza. Isso com relação aos teóricos mesmo, os clássicos ou os contemporâneos. Mas com relação aos outros pesquisadores de outros trabalhos que também estão fazendo pesquisa com a mesma temática, ou você pode citar a quantidade de trabalhos, de pesquisas que você encontrou, ou você, se quiser citar eles de forma, essa pesquisa lá na Bahia trabalham assim, foi trabalhado assim, esse outro pesquisador desenvolveu a temática lá, lá no sul dessa outra forma. E aqui em Manaus estou propondo nesse outro caminhar, né, nessa outra metodologia, e utilizando esses teóricos e esse método. Aí você escolhe a forma que você vai fazer. Tá bom. Mais alguma questão? Vou até parar aqui de compartilhar. Eu acho que não, então tá tudo ok. Podemos? Eu ia perguntar alguma coisa, só que eu esqueci. Aí, se eu lembrar, eu pergunto depois. Ok. Então tá bom. Então, deixa eu compartilhar aqui. Ver se está aparecendo aqui certinho, tá? Então, é a aula 3, quadro teórico e metodologia. Vamos lá. Mesmo sistema. Algumas orientações sobre como escrever bem a sua metodologia, sendo você um candidato a mestrado ou doutorado, não importa. E algumas orientações do que evitar, tá bom? Ingrid, essa Ingrid que saiu aqui no resultado preliminar é você, de isenção? Sim, sou eu mesma. Essas meninas estão muito para frente, olha. Bacana, uhum. Parabéns, que bom. Então, vamos lá.
Como escrever bem a sua metodologia? Temos elementos e algumas orientações. Primeiro, coerência com os objetivos. A metodologia deve ser totalmente compatível com os objetivos específicos. O que você deve investigar determina como você investigará. Isso é muito importante. Toda a sua metodologia, ela significa como você vai conseguir chegar aos objetivos. Então, ela tem que estar totalmente ligada, diretamente ligada aos objetivos. Coloque sempre isso na sua mente. Se você tem um objetivo a alcançar, como é que você vai chegar lá? Esse como é a metodologia. Então, se a tua metodologia não está ligada aos objetivos, já começamos mal. Ela tem que estar totalmente relacionada, tá bom? Natureza da pesquisa. Declare se a pesquisa é qualitativa, quantitativa ou mista, que hoje em dia se chama de mix de métodos, né? Em pesquisas de temas de humanas, geralmente será qualitativa, com base interpretativa e crítica. Eu creio que vocês aqui todas vão fazer para educação, não é? Então, geralmente, vocês vão utilizar essa base qualitativa, mas eu sugiro que vocês coloquem realmente qualitativa e quantitativa. Porque, na realidade, durante a pesquisa, vocês vão verificar que não tem como você construir uma metodologia somente qualitativa ou somente quantitativa. Não consegue nem nas áreas de exatas. A gente não consegue fazer uma pesquisa só quantitativa. Toda pesquisa ela vai ter aspectos quantitativos e vai ter aspectos qualitativos, tá bom? Geralmente, nas humanas, nós nos posicionamos mais qualitativamente, mas não quer dizer que não haja quantidade lá no meio. Principalmente se você vai analisar dados, algum tipo de dados, isso tudo é qualitativo, tá bom? E, Fernanda, mas se, por exemplo, o professor que for avaliar o meu projeto, ele vê lá que eu descrevi que a minha pesquisa também vai ter esse caráter quantitativo. Aí vai ver assim, mas o orientador que a Vitória está indicando aqui, ele não faz pesquisa quantitativa. Não existe. E aí? Não existe isso de um orientador que nunca tenha feito pesquisa quantitativa, tá bom? Tá. Como eu te falo, Vitória, a maioria dos nossos orientadores na área de educação, geralmente eles puxam para uma abordagem qualitativa, nas humanas em geral, não só da educação. Porém, dificilmente você vai ver, por exemplo, se você abrir a tese do seu possível orientador, você vai ver que em algum momento ele analisou dados. Então, aquilo ali é quantitativo, entendeu? Já é quantitativo, já, né? Verdade. Por mais que a tônica da pesquisa não seja quantitativa, mas não quer dizer que ele não utilizou, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Natureza da pesquisa já falamos. Abordagem teórico-metodológica. Que aí a gente vai falar de epistemologia, né? Esse tipo de coisa. Indique se usará estudo de caso. Veja, esses aqui são alguns exemplos que eu estou dando. Não quer dizer que se limite só a isso, tá bom? Indique se usará estudo de caso, etnografia, pesquisação, análise documental, entrevistas, etc. Ou seja, indique qual será a sua abordagem. Fundamente essa sua escolha nos autores. Trouxe alguns exemplos de Quinn, André, Minayo, Gatti, etc. Tem muitos outros que vocês devem conhecer. É importante que você diga para o avaliador qual é a tua abordagem, fundamentado em quê? Porque vocês sabem que nós não podemos simplesmente usar por usar. Dizer assim, olha, eu vou usar esta abordagem. A minha forma teórico-metodológica de ver é essa porque eu quis. Não, gente, não existe isso. Vocês sabem, né? Nós somos todas aqui pesquisadoras. Vocês sabem que nós temos que justificar tudo dentro da pesquisa. E da metodologia mais ainda. A gente não tira nada da nossa cabeça. Então, quando você for explicar qual é a sua abordagem, você tem que explicar baseado em quem?
necessariamente você tem que basear a sua abordagem em um autor, pelo menos um. Eu não indico particularmente só um. Por quê? Porque a sua pesquisa é uma construção coletiva. Não tem como você falar somente de um autor, de um único modo de ver, e aquilo vai ser suficiente para fundamentar o teu estudo, tá? Mas você precisa ter um fundamento. Não vá só colocar lá, dispensar qual vai ser a tua abordagem e pronto. A banca vai querer saber. Logo após isso, técnicas e instrumentos. Diga quais são as técnicas que você vai utilizar. Explique como. Veja, metodologia é como. Por qual caminho. Explique como os dados serão coletados e analisados. Explique com todas as letras, tá bom? Mas não vá se demorando demais nessa explicação. Sempre você deve pensar na quantidade de páginas, como a Vanessa frisou, tá bom? Você deve explicar, sim, mas seja estratégico. Eu, quando apresentei o projeto, o que eu fiz? Eu fiz exatamente um passo a passo para o avaliador. Olha, primeiro passo eu vou fazer isso, segundo eu vou fazer isso, terceiro eu vou fazer isso. Eu fui explicando assim. O que eu ia fazer lá embaixo no cronograma, em que momento eu ia fazer, temporal, tá bom? Mas você deve dizer para o avaliador como que esses dados serão coletados. Que dados, Fernanda? Depende da tua abordagem. Você vai trabalhar somente com documentos? Dados dos documentos. Você vai fazer entrevistas? Dados das entrevistas. Tá bom? Esse é apenas um exemplo. Entrevistas, observação, questionários, análise de documentos, etc. Diga por que cada instrumento foi escolhido. Lembra da que eu falei da importância de justificar? Tem que justificar. Você não pode colocar, eu vou fazer com documentos. Ponto. Não. Você tem que dizer que você vai fazer com documentos. Qual é o autor ou autores que estão fundamentando essa sua escolha metodológica? E você vai explicar por que você escolheu os documentos. É muito importante que você faça dessa maneira, tá bom? Só você fazendo isso já tira ali os maiores entraves que o avaliador pode colocar na tua metodologia. Vamos lá. Delimitação do campo empírico. O que é campo empírico? Delimitação do teu campo de pesquisa, onde você vai pesquisar. Então, descreva onde a pesquisa será realizada. Instituições, territórios, contextos, quem será observado, entrevistado e por quê. Verifique que eu estou ressaltando todo o tempo o porquê. Porque na metodologia, a justificativa é muito importante. Você tem que explicar por que você está fazendo aquilo. Quem é que está te fundamentando? E você não vai tirar isso do nada. Então, você precisa descrever qual é o local da sua pesquisa. Se você tiver um espaço temporal, descreva qual é esse lapso temporal da sua pesquisa, onde ela será realizada, quem vai participar dessa pesquisa e por que você escolheu esse local, esse tempo e esses agentes da pesquisa. É muito importante que você explique para o avaliador, tá bom? Mas explique de uma maneira que não vá se delongar demais. Coloque o que for de fato para colocar. Critérios éticos, muito importante. Mencione que a pesquisa seguirá os princípios éticos da resolução do Conselho Nacional de Saúde. É de saúde, né, Vanessa? A nossa área ainda é disciplinada pela ética da saúde. Isso, pela saúde. Número 510 de 2016, e que será submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFAM, em caso de envolver seres humanos. Como assim em caso, Fernanda? Sua pesquisa poderá ou não envolver seres humanos? Fernanda, mas é possível fazer uma proposta para doutorado só com documentos? É totalmente possível, tá bom? Tudo vai depender de como forem as suas escolhas, desde o início.
qual vai ser o seu tema, qual é o seu problema, qual é a sua justificativa, como é que está tudo. Lembra que nas primeiras aulas eu falei que o teu projeto tem que estar todo muito bem amarrado. Bem amarradinho uma parte na outra. Se você souber explicar para o avaliador por que a sua pesquisa só demanda documentos, é totalmente possível você fazer o doutorado somente pesquisando em documentos, tá bom? Próxima, estratégia de análise. Explique. Todas as vezes vai ter explique, fundamente, justifique. Metodologia é isso. Explique como. Mais uma vez, o como. Metodologia é como. De que forma, através de quê? Explique como os dados serão analisados. Exemplo, análise de conteúdo, análise crítica do discurso, análise categorial temática, triangulação, enfim, qual é o método de análise da sua pesquisa? E veja, isso daqui é uma orientação importante, não só para a escrita do projeto, também como para a defesa dele. Geralmente, um dos pontos que os avaliadores mais batem é a metodologia. Geralmente. É um dos pontos mais críticos do projeto. Para vocês terem uma ideia, eu, no mestrado, eu tive um co-orientador. Tive um orientador e um co-orientador. O meu co-orientador, ele só trabalhava comigo metodologia. De tão complexa que essa parte é. Então, geralmente, as bancas de avaliação, elas tendem a bater na metodologia. Justamente por quê? Porque é um quesito obrigatório onde você vai ter que ser bastante atento na maneira como você vai interligar tudo. Como é que você vai interligar os objetivos, a justificativa, como é que você vai explicar qual é a abordagem, quais são as técnicas, quem são os agentes, qual é o campo. Isso tudo tem que estar na ponta da sua língua. E você também tem que saber relacionar tudo. Não só escrevendo, como falando, defendendo. Tá bom? Então, já dando essa orientação de antemão para vocês, que eu creio que vocês devem passar para a fase de defesa. Verifique a metodologia. Quadro teórico. Geralmente, também eles pedem sobre o quadro teórico, para você relacionar com o outro, tá bom? Então, explique qual vai ser a sua estratégia de análise. Fernanda, eu vou só explicar? Não, você não vai só dizer. Você vai fazer mais o quê? Você vai justificar o porquê da escolha daquela estratégia. Você só não vai dizer assim, olha, eu vou utilizar a análise do discurso combinada com a triangulação. Tá, por quê? Por que você quer? Não existe isso, tá bom? Nada lá é porque a gente quer. Você tem que explicar tudo direitinho para o avaliador. Possível inserção de categorias teóricas. O que significa isso? Mostre como a teoria será articulada na análise. Teoria, que teoria é essa, Fernanda? Quadro teórico. Acabei de falar para vocês que os avaliadores vão bater nessa relação. Quadro teórico, metodologia. Exemplo, categorias como hábitos em Bourdieu, resistência em Rawls, interseccionalidade em Crucial. Entendeu? Então, tudo está ligado. O projeto de vocês, eu vou reafirmar para vocês. O projeto é uma história que você deve contar direitinho. Se você contar direitinho, você ganha o presente, que é a aprovação. Agora, se você deixar pontas soltas lá por dentro que não se explicam, aí fica mais complicado. Até aqui, ok? Todo mundo entendeu, né? Vamos lá, então, para algumas orientações do que evitar que nós observamos que acontece em muitos casos. Vamos lá, como não escrever. Copiar e colar uma metodologia genérica. Por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, tem colegas que fazem isso. Copiam e colam bem na internet, no GPT, num outro projeto, sei lá, por onde encontram. Sei que encontram lá um modelo de metodologia, que, na opinião deles, está muito legal, está muito bem feito. Copia e cola para o seu projeto. Não faça isso. Por que não?
fica artificial e sem conexão com os objetivos e o problema do projeto. Lembrem-se, o diferencial do seu projeto é o seu modo de ver. Simples assim. O diferencial da escrita do teu projeto é o seu modo de escrever. O diferencial da tua pesquisa é você. Então, se você tirou você da jogada, se você colou de alguém, o teu projeto não tem personalidade, ele não tem vida, ele não tem alma. Você despersonalizou ele. Entendeu? Evitem de fazer isso. Ah, Fernanda, mas eu não sei escrever bem. Eu escrevo muito simples, eu não sei usar palavras rebuscadas. Escreva do jeito que você sabe. Eu sempre digo isso em mentoria e eu vou falar isso para vocês agora. Quem for aceitar você, tem que aceitar você do jeito que você é, sabendo das tuas dificuldades e sabendo das tuas facilidades. Não adianta você inventar uma personagem que você não vai conseguir manter, tá bom? Então, fale do jeito que você sabe falar, escreva do jeito que você sabe escrever. Não explicar o porquê das escolhas metodológicas. Eu já ressaltei isso lá em cima, eu vou ressaltar de novo. Toda escolha precisa ser justificada com base na lógica da pesquisa. Qual é a lógica da pesquisa? É essa amarração que eu falei para vocês. É a coerência da pesquisa. Alguém me perguntou na semana passada assim, Fernanda, eu preciso contextualizar a tese? No momento que eu estava explicando como fazer a tese para o doutorado. E qual foi a minha resposta? Depende. Depende do seu estilo de escrita e depende como é que você escreveu para cima. Porque lembre-se que a tese está no meio do projeto. Se você veio amarrando o projeto direitinho, como é para ser, quando chegar na hora da tese, é para o teu avaliador saber do que você está falando, direitinho. Então, não vai precisar você gastar muitas páginas contextualizando a tese. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque se aplica a esse item. Eu ressaltei acima e eu vou continuar ressaltando para vocês. Toda escolha que vocês colocarem dentro do projeto tem que ser justificada. Tem que dizer o porquê. Tem que dizer qual é a fundamentação. Nada você tirou da sua cabeça. Nada você foi tomar banho, pensou no banho e colocou no teu projeto. Não existe isso, tá bom? Até porque fatalmente você será perguntado sobre isso. E isso, principalmente na defesa, vai demonstrar domínio do tema, que você tem domínio da pesquisa que você quer fazer, tá bom? Vamos lá. Usar termos metodológicos sem saber o que significam. Gente, isso daqui poderá colocar vocês no páreo ou tirar vocês do páreo. Acabei de falar, tem muitos colegas que tentam escrever de uma maneira que não é da personalidade deles. Eles vão assumir, se travestir de uma outra personalidade, de uma outra escrita, a fim de impressionar o avaliador. Nessa de impressionar o avaliador, o que eles vão fazer? Começar a falar uma coisa que eles não sabem para onde fica. O professor que está te avaliando não é idiota, tá bom? Ele sabe muito bem se você sabe do que você está falando, se você sabe do que você está escrevendo ou não. Seja o que você é e pronto. Se for para você entrar, você vai entrar sendo quem você é. Se não for para você entrar dessa vez, você vai entrar na próxima. Tá bom? E isso daqui é algo que a gente tem que deixar bastante claro. Nós todas aqui somos adultas. Vocês sabem que assim como vocês podem entrar, vocês podem não entrar. Certo? Ok. Então, façam um esforço de acordo com aquilo que você é. De acordo com aquilo que você quer e você pode entregar. Tá bom? Não tente se travestir de ninguém. Por exemplo, dizer que é pesquisação sem saber o que é pesquisação. Sem envolver as ações transformadoras. Outro erro também. Misturar técnica sem critério. Por exemplo, dizer que vai fazer uma triangulação, uma combinação de técnicas que ele não conhece nenhuma direito, quanto mais as outras.
As técnicas que você colocar tem que ter critério. Nada você vai colocar no seu projeto sem critério, sem um porquê. Exemplo, citar observação, entrevista e questionário sem explicar como cada uma será utilizada, para quê ou com quem. Simplesmente colocar. Vou utilizar entrevista, vou fazer questionário, enfim, vou fazer um monte de coisa. Não se sabe para quê, não se sabe com quem, não se sabe qual é o fundamento, qual é a finalidade daquilo. Não façam isso, tá bom? É melhor você fazer uma coisa simples, principalmente quem vai fazer mestrado, que são só 2 anos. É melhor você fazer uma proposta mais simples, mas que o avaliador saiba que você dá conta de fazer, do que você querer inventar lá uma complicação de coisas que nem você sabe para onde fica, quanto mais explicar. Ok? Não indicar como os dados serão avaliados, também é outro erro. Só dizer, eu vou fazer análise do discurso. Tá, como vai ser feito? Por que você escolheu a análise do discurso? Tem que dizer. O projeto fica incompleto e superficial, sugerindo o quê? Despreparo. Sugerindo que você não sabe o que está fazendo. É por esse motivo que a gente sempre fala, infelizmente, isso é uma questão cultural. O correto não é você começar a fazer o projeto quando já saiu o edital. Esse não é o correto. Sempre nós falamos isso em mentoria. A gente sabe que é uma questão cultural aqui das pessoas começarem a se preparar ou quando elas estão sabendo que está próximo do edital sair ou quando já saiu. Por quê? Porque isso não te dá tempo de se preparar como se deve. Para fazer todos esses passos, e eu estou falando só de mentoria, só de um item do edital. Para fazer todos esses passos, demanda de tempo, demanda de preparação. Não é da noite para o dia que você vai fazer. Outro erro, descrever demais o campo e esquecer o método. Tem gente que vai fazer, por exemplo, uma escola X. Ela conhece essa escola porque já foi voluntário, porque já trabalhou, porque a mãe trabalhou, enfim. O que ela vai fazer? Passar duas laudas descrevendo o campo de estudos, ou os agentes da pesquisa, e vai se escrever do resto, se esquecer do resto. Alguns projetos se perdem em descrever escolas ou instituições e não explicam como será feita a análise. Então, observe que a gente não vai nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Teu projeto ele tem que ficar entre a superfície e o profundo, aqui no meio. Tem que ter um equilíbrio. Você não pode se aprofundar demais, porque senão vai ser estratégico, e você não pode ficar muito na superfície, entendeu? Tem que ter um equilíbrio todo o tempo. Vamos lá, tentar sempre um equilíbrio em todas as partes. É isso que vai te garantir uma boa pontuação. Usar linguagem vaga. Evite expressões como será feita uma análise dos dados. É claro que será feita uma análise dos dados. Todos nós sabemos que será feita. Nós temos que dizer que análise, por quê, quem fundamenta, entendeu? E não explicam como será feita a análise. Sem explicar como será feita. Ignorar a questão ética, que eu falei para vocês lá em cima, é muito importante você falar para o avaliador sobre a questão ética, que você sabe da necessidade da questão ética, que você vai submeter se for necessário, tá bom? Eu coloquei isso no meu projeto, que eu submeteria ao comitê se fosse necessário, porque poderia ser que não fosse. Se eu não fosse trabalhar com pessoas, não seria necessário, tá bom? Mas é necessário que você fale, que o avaliador saiba da sua preocupação. Então, vamos lá. Um breve roteiro simplificado para você escrever a sua metodologia. Vamos lá. Como é que você escreve? Pergunte-se, o que eu vou pesquisar? Problema. Onde e com quem? O campo e os sujeitos. Com que instrumentos? Coleta. Quais são os instrumentos de coleta? Como eu vou interpretar os dados? Análise. Qual será sua técnica de análise? Por quê? Baseado em quem? Por que essa abordagem? Por que essa fundamentação? Por que esses teóricos? Por que essa escolha? Por que eu estou escolhendo esta metodologia e não outra? Inclusive,
Essa pode ser uma pergunta da tua defesa. Por que você escolheu esta metodologia e não outra? Tá bom? O que é preciso garantir eticamente, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Essa pergunta, por exemplo, que eu acabei de falar, por que você escolheu esse caminho metodológico, geralmente é assim que eles falam, ou percurso metodológico ou caminho metodológico. Por que você escolheu esse caminho e não outro? Por que é importante essa pergunta? Porque depende da epistemologia que você está utilizando. O que é epistemologia, Fernanda? É a maneira que você vai construir a sua pesquisa, conhecimento. Como assim? Cada professor de vocês, cada possível orientador, ele segue uma linha epistemológica, certo? Vamos dar o exemplo. Por exemplo, da professora Silvia, que nós estamos mentorando uma colega que vai tentar a professora Silvia. A linha dela é materialismo histórico dialético, né? Marxismo. Da Vitória, por exemplo, o teu materialismo também, Vitória? Assim, né? O professor Márcio, pelo que eu observo nos trabalhos dele, eu não consegui perceber assim, uma epistemologia específica. Eu sempre vejo só ele destacando o campo de estudos, que é o estudos de gênero. Uhum. Tanto é que, quando eu fiz a dissertação, eu propus para ele a epistemologia feminista decolonial. Então, assim, eu sigo por esse caminho, né? Por essa epistemologia. Uhum. E faz total sentido. Eu tenho usado também ela, a questão, não só ela, né, mas um pedaço dela, da epistemologia feminista decolonial. Por exemplo, a Cássia usa muito Bourdieu e seus estudiosos, né, os bourdieusianos, também Sim. por incluir a professora Camila. Então, entendam que cada possível orientador de vocês, ele tem um caminho metodológico que segue. Ele é filiado a determinada epistemologia, e essa epistemologia vai fundamentar a tua metodologia. E ela vai ser diferente para cada projeto, gente. Ela tem que ser diferente, entendeu? O projeto que a Vitória vai submeter, ele não vai ter a metodologia parecida com o projeto da Camila, da Cássia, nem com o da Ingrid. Cada um tem que ter essa diferença. Mas ele só vai ter essa diferença se você observar que os professores são diferentes, eles têm especialidades diferentes, eles têm modos de ver diferentes. Eu sempre faço analogia com os médicos. Os médicos não têm cada um a sua especialidade? Os professores também. E se você não observa isso, fatalmente você vai cair no maior erro de todos, que é submeter um projeto que não tem a ver com o teu professor, que você lá apontou como possível orientador. Entendeu? Mas como eu vou saber isso, Fernanda? Um passo simples e básico, que é olhar o látis dessa pessoa. Quais são os trabalhos que ela desenvolve? Com quem ela dialoga? Geralmente, os professores, eles têm vários trabalhos que falam de cara qual é o teórico deles. Entendeu? Então, não é muito difícil você ficar sabendo qual é o teórico ali de referência do seu possível orientador. Preste atenção nisso quando for fazer metodologia. E não só ela. Todos os outros itens obrigatórios. É necessário. Observe que você tem que falar o que esses avaliadores querem ouvir. Mas eu não concordo. Você, neste momento, vai ficar sem concordar. Porque ou você tem razão ou você entra no programa. Tá bom? É assim que funciona. Em muitos momentos, gente, nós vamos deixar de ter razão e ter festa. É assim que funciona, tá bom? Vai chegar aí um momento da nossa maturidade acadêmica que a gente vai passar a ter razão. Mas até então, ou a gente tem razão, ou a gente consegue os nossos objetivos. Ok? Dúvidas, meninas? Todas compreenderam? Eu tenho uma. Vai, Cássia. No meu caso, ela é bem mais singela, assim. É nesse sentido mesmo das páginas, porque a gente tem até 15, né? Só que aí só de capa, contra capa e sumário já faz 3.
De referência e cronograma já vai mais duas, já foi só 5 páginas aí. Se vocês tivessem uma dica, vocês investiriam a quantidade maior de páginas em que tópico? Justificativa, quadro teórico e metodologia. Eu Vanessa, o que também vou você na acha? mesma linha. Vou na mesma linha também. Mas eu já iria bem mais objetiva na justificativa, mas assim, uma lauda e um pouquinho. Eu faria assim, a introdução, uma lauda, né? Uma lauda e um pouquinho, uma justificativa, uma lauda e meia, vamos dizer assim. E aí, realmente, metodologia e quadro teórico ia ser de 3 ou 4. Elas Porque, ocupam por exemplo, mais espaço naturalmente. no meu projeto, por exemplo, de mestrado, eu fui 2 laudas e meia para cada tópico. Aí foi tranquilinho, mas aí pro doutorado eu já tô vendo se eu estendo mais, entendeu? E, Cássia, você pode fazer a mesma estrutura que você fez para o mestrado, só que para o doutorado ele é um pouquinho mais aprofundado. Não quer dizer, e quando eu falo aprofundado, não quer dizer necessariamente mais páginas. Quer dizer que a qualidade da tua argumentação melhorou, entendeu? O que a gente espera é que você, caminhando para o doutorado agora, você tenha uma argumentação melhor, uma escrita melhor, uma forma de ver o conhecimento melhor, Cássia. Tá bom? Então, assim, o que nós indicamos para vocês é justamente investir justificativa, quadro teórico, metodologia. Gente, o quadro teórico ele vai ocupar um pouco mais de espaço. Por quê? Porque ele é uma conversa entre autores. Ele é a fundamentação teórica do teu trabalho. E, geralmente, a fundamentação, você tem que escrever um pouco mais. Você tem que ter uma conversa mais aprofundada. E isso vai te gerar mais páginas, entendeu? É por isso que a gente fala, introdução, gente, é uma apresentação. Não precisa você fazer uma introdução imensa. Você tem que colocar os dados necessários lá. Objetivos, de uma maneira simples, geral, específicos, tese para quem vai fazer o doutorado também sejam diretos. Pensem sempre estrategicamente, se coloquem no lugar do avaliador. Sempre se coloquem no lugar do avaliador. Vocês viram a quantidade de gente que saiu agora, os deferidos na isenção? Isso é só quem não vai pagar, gente. Imagine que tem que vai pagar também. A concorrência é muito grande, é muita gente para se avaliar, são muitos projetos. Se coloque no lugar do avaliador. Qual é a impressão que você tem de um projeto que é prolixo, que vai ali, na minha terra se fala encher linguiça, que vai enrolando e nunca chega ao que quer dizer, ou de um projeto que ele é mais simples, porém é direto, ele diz logo o que quer dizer. Entendeu? Até para o avaliador isso é melhor. Ele verá com bons olhos. Então, gente, é assim, tá? Detenham-se mais nesse miolo, eu chamo de miolo do projeto, que está no meio. Justificativa, quadro teórico, metodologia. Porque a introdução não é tão difícil de se fazer. Objetivos é um pouco mais complicado, mas eles são pequenos. A tese também é pequena, é para ser pequena, não é para ser uma página de tese, tá bom? O cronograma, referências dos outros, eles já são elementos menos detalhados, digamos assim. Então, não é para eles custarem muitas páginas para vocês. Observe, escolham bem as referências. Não adianta também você encher o seu trabalho de referências, que você vai ocupar lá no final do seu trabalho 3 páginas só de referências, sendo que você não soube utilizá-las bem no quadro teórico, por exemplo. Você utilizou de qualquer forma. É muito melhor você escolher bem as referências, saber as referências que você utilizou, escolher 10 referências bem utilizadas, bem escritas, está ótimo. Entendeu? Sejam estratégicos nesse momento. Ok? Mais dúvidas, meninas? Não? Eu Ok. tenho, Fernanda, eu tenho. Fala, Vitória. É porque, assim, essa epistemologia que eu comentei, né, a feminista decolonial,
pelo que eu tenho de leitura dessa epistemologia, eu ainda não encontrei nenhum autor ou autora que fale o método dessa epistemologia é assim, assim, assim. Então, eu tenho essa dificuldade. Na minha perspectiva, pelo que eu vi, pelas minhas leituras, até tem, só que não tem, assim, descrito detalhadamente como é o método marxista, por exemplo. Você vai fazer assim, assado, desse jeito todinho. Então, assim, a minha dúvida é, teria algum problema de eu não deixar, assim, tão explícito, o método é esse? Mas aí Não. eu estou falando dele da forma como eu entendo que é o método dessa epistemologia. Exatamente. Gente, é preciso que a gente compreenda que muitas coisas no nosso campo, na nossa área da educação, assim como em todas as outras áreas, muitas coisas não são totalmente explicadas. Não há um consenso sobre muitas coisas na nossa área, entendeu? Se nós formos ficar esperando um consenso, a gente não avança. Então, o que você vai fazer nesse caso, Vitória? Você vai explicar no seu projeto da maneira como você explicou para a gente, entendeu? Explique que, embora você se filie a essa epistemologia, pelas leituras, pelo arcabouço teórico que você tem, você não identifica um projeto delineado, um projeto de método delineado para ela. Dessa maneira, você vai fazer dessa forma, que é o que você vê como mais adequado neste momento. O que não significa que não possa mudar, porque o seu projeto é flexível. É muito importante que vocês coloquem isso, gente, que o projeto de vocês é flexível. Escrevam isso. Eu posso até descobrir que tem, né? Um método, pode ser que eu não saiba, né? Exatamente, exatamente. Você pode perguntar para o seu orientador se ele sabe se existe, entendeu? Só que quem não quer nada, ele vai te falar ou não vai te falar? Se ele não te falar, você já tem o não, você está atrás do sim. Eu sempre tenho essa maneira de ver, ok? Serve para vocês também, viu, Cássia e Ingrid? A Cássia, eu acho que já tem tudo certinho lá no dela, né? Ingrid também, tá? Se você não tiver algo delimitado, delineado, porque você não encontrou, você pode explicar sim no seu projeto. Porque é o que você tem de maturidade acadêmica até aquele momento. O seu avaliador tem que saber que você foi até aí, você só conseguiu ir até aí. Daí você vai evoluir dentro do programa. Entenderam? Ok? Acho que não há mais dúvidas, né, meninas? Vanessa, você quer falar alguma coisa a mais, alguma sugestão, alguma contribuição para as meninas? Vanessa, eu lembrei o que eu ia falar para ti antes. Posso falar? Pode. É porque eu lembro quando tu explicou sobre a justificativa, que era para a gente colocar a relevância acadêmica, que era para colocar quais as lacunas que o nosso projeto poderia preencher. Aí eu procurei colocar isso lá na justificativa, e um pouco assim no começo do quadro teórico, eu detalhei um pouco mais sobre essas lacunas. Aí eu queria saber assim, se pode, se tá bom, ou se eu estou me repetindo. Se eu estou repetindo o que eu já escrevi, né, lá na justificativa. Só que lá no quadro teórico, eu coloquei, assim, um pouco mais de autores falando dessas lacunas. Lá na justificativa, eu fui mais breve, mais direta. Você pode citar, colocar que existem lacunas que serão trabalhadas mais aprofundadas no quadro teórico, mas que você pode citar que a que você vai, vamos dizer assim, se debruçar no momento, é a que você está propondo nesse projeto de tese, entendeu? Você pode informar que existem lacunas na temática, que elas serão trabalhadas com mais profundidade e com relação a pesquisas e teóricos no quadro teórico, mas que a lacuna que você verifica para a sua temática é aquela que aí você já vem com a questão de pesquisa também. Tá bom. Ok, meninas.
Acho que por hoje foi bacana, conseguimos atingir o nosso objetivo da aula 3. Nós só temos mais uma aula, que é amanhã, onde nós vamos falar sobre os elementos pós-textuais, né, referências, cronograma. Vamos falar também algumas questões sobre a avaliação em si do projeto, tá bom? Algumas impressões nossas sobre o que vocês poderão encontrar nessa avaliação, sobre como os possíveis avaliadores de vocês poderão agir, como não poderão agir. Enfim, a aula de amanhã está imperdível. A gente vai falar algumas coisas que geralmente a gente fala também nas mentorias. Inclusive, daqui a pouco nós temos uma reunião diagnóstica com uma outra pessoa. E a gente fica feliz que vocês estejam participando, que vocês estejam interessadas, que todos vocês já estejam dentro do processo, eu entendo assim, né? Que a Vitória e a Ingrid já estão ali na lista das isenções, a Cássia também com certeza já vai se inscrever. E nós Já vamos... até escrevi. Pois é, Cássia já se inscreveu. E a gente vê que vocês estão pavimentando um caminho bem bacana para dentro do projeto, para dentro do programa. Tá bom? Então, gente, muito obrigada pelo tempo de vocês hoje e até amanhã, no mesmo horário, 19 horas, nesse mesmo link, tá bom?